irmãos e irmãs, nesta terça-feira da quarta semana do tempo comum, a liturgia da palavra nos apresenta no Evangelho a ação salvífica e libertadora de Jesus em favor de duas mulheres, uma com 12 anos e a outra já adulta. Jesus age em favor delas para devolver-lhes a dignidade. 12 anos, a idade da menina, 12 anos de sofrimento daquela mulher. Esse número na Bíblia tem um significado muito bonito, porque a plenitude, Jesus não apenas devolve a saúde àquelas duas mulheres, mas recobra-lhes a dignidade. Nós devemos ter esta consciência da nossa fé, do poder da nossa fé, da nossa confiança em Deus. A nossa força e o nosso poder está exatamente na confiança que nós temos em Deus que age. Aquela mulher que estava com 12 anos, com a hemorragia, ela pensa consigo, chega na conclusão da sua fé: se ao menos tocar no manto dele, eu vou ficar curada. Alguns exegetas explicam que esse tocar no manto refere-se aos sacramentos da igreja, que nós vivenciamos em todas as oportunidades que temos. Aproximar-se dos sacramentos e vivenciá-los é tocar no manto de Jesus. Para que esses sacramentos produzam os efeitos, os seus resultados não são assim mágicos, dependem da nossa fé. Por isso nós devemos cuidar para vivenciar os sacramentos da igreja, munidos da fé. Pedir ao Senhor que aumente em nós o dom da nossa fé. Aquele chefe da sinagoga possuía um cargo religioso importante, mas ele se humilha, se desloca e vai ao encontro de Jesus e traz Jesus consigo. Todo mundo que se aproxima de Deus, de alguma forma, traz Deus para caminhar consigo. Por isso aquele chefe da sinagoga ia caminhando junto com Jesus e presenciou aquela cena. Para os discípulos parecia uma coisa inaceitável, que alguém perguntasse quem me tocou no meio de uma multidão daquele tamanho. Mas Jesus perguntava exatamente porque ele sentiu que uma força saiu dele em favor daquela que tocou-lhe a veste. E ele disse para ela: a tua fé te salvou. É pela fé que ela foi curada, pela confiança no Senhor. Ela foi reintegrada na dignidade da vida. E aquela menina de 12 anos foi socorrida pela iniciativa do seu pai, o chefe da sinagoga, que presenciou aquele milagre e que recebeu logo em seguida o recado. Seus servidores, empregados vieram ao seu encontro para dizer-lhe: não precisa ficar incomodando Jesus mais, porque a menina morreu. Jesus vira-se para ele e diz assim: basta que tenhas fé. E foi caminhando com ele, chegou lá, aquela aglomeração, aquele tumulto, aquela situação toda de desespero. Ele vai acalmar as pessoas para dizer que a menina apenas dormia e é alvo então da chacota e do desprezo daquelas pessoas. Quantas vezes o ser humano, na profundidade da sua fé, é alvo de desprezo, de deboche e de chacota por parte daqueles que não acreditam. É preciso persistir na fé, mesmo diante da zombaria dos que não creem. E é preciso estarmos atentos para não engrossar as fileiras dos zombadores, desacreditando na ação do Senhor. Jesus então faz com que aquela menina que tinha morrido voltasse à vida.
e ela pôs-se a caminhar livremente. Na plenitude do milagre, na expressão dos seus 12 anos de idade. Nós já sabemos, o número 4 é a totalidade humana, o número 3 a totalidade divina, 4 vezes 3, 12, perfazendo assim a plenitude. Jesus veio resgatar-nos a nossa vida em plenitude. A primeira leitura nos adverte para uma prática que pode ser feita por qualquer um de nós, achando que estamos agradando a Deus, agindo contra os seus inimigos, nós podemos estar ferindo ainda mais o coração do Senhor, como fizeram aqueles que tiraram a vida de Absalão, pensando que iriam agradar o seu pai Davi, porque Absalão queria tomar o reinado de Davi. E Davi cai numa tristeza muito profunda, num luto muito profundo, e diz: Absalão, meu filho Absalão, antes fosse eu que tivesse morrido do que tu. E ele se põe então a chorar e a lamentar, e mostrando para as pessoas que ele não desejava a morte do seu filho. Deus também não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Nós temos que tomar cuidado para a gente não se alegrar com a retaliação, a vingança, porque não é próprio da prática de nosso Deus. No domingo passado mesmo nós pudemos recordar a postura de Jeremias no Antigo Testamento, que não lhe provocou vingança contra ninguém, mas pediu a Deus para vingar daqueles que o torturavam. Jesus na cruz, além de não pedir vingança contra ninguém, ele ainda disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Que nós sejamos como essa hemorroísa do Evangelho de hoje, que teve fé suficiente para apenas tocar no manto do Senhor, participando da vida da igreja, as apalpadelas muitas vezes, diante das limitações impostas à condição do ser humano, as nossas assembleias de oração e de louvor, não perdermos de vista que a força nos vem do Senhor. O foco é o Senhor, vivo e ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.